Acho que a propaganda é inimiga da democracia. E Portugal tem tido excesso de propaganda. Excesso de propaganda. Em vários governos para trás, a começar, desde logo, pelos governos de António Costa nos últimos 8 anos. Calorosas saudações, e a propaganda socialista levou-nos a 3 bancarrotas e a um ex-primeiro-ministro a ser o prisioneiro número 44 em Évora. Felizmente, há propaganda ao botão do like neste vídeo e garanto-vos que não mete ninguém em bancarrota. Portanto, aproveitem este fantástico fator de cariz financeiro para meterem like neste vídeo, subscrevam o canal e partilhem nas vossas redes sociais e, melhor ainda, ninguém vai preso. Até porque vocês também não são ex-primeiros-ministros socialistas. Código Sousa 10, na Prozis. 10% de desconto. Não é roubar, é desconto. Portanto, 10% de desconto no segundo link da descrição. Redes sociais no vosso canto superior direito, as minhas. TikTok, Instagram, Twitter, é igual em todo lado. Pesquisem. Ora, vamos então ver aqui um excerto do Miguel Morgado no Expresso da meia-noite da última sexta-feira, em que ele tece críticas bastante densas e profundas à governação de António Costa dos últimos anos, mas em determinado aspecto também a Luís Montenegro, o que é curioso. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir o que é que Miguel Morgado tem para dizer. Miguel, é um problema de comunicação, é um problema de políticas, é o quê? Porque, de facto, de repente houve ali uma situação, o que acontece, já aconteceu a governos anteriores, é de repente há uma coisa que corre mal e correm várias de seguida e não se consegue parar o comboio a descarrilar até que para, pronto. Acho que há aqui várias distinções que nós temos de fazer quando se fala em comunicação. Uma coisa é ter, operacionalmente falando, as coisas a correr no sentido de o governo explicar às pessoas o que é que está a fazer. Explicar que tem políticas novas ou vai continuar as antigas, certo, e como é que as vai fazer ou deixa de fazer. Isso é um tipo de comunicação. Às vezes há ministros que não sabem comunicar, acontece. Acho que isso faz parte das competências do ministro. No meu entender, um ministro não saiba comunicar pode ser muito esperto, muitos doutoramentos, muito especialista, muita experiência, mas não serve para ministro. Pode ser secretário de Estado, pode ser um assessor, não pode servir para ministro. O ministro é um cargo público. Embora político. Em todos os governos normalmente só se descobre. Há sempre. Depois, é como só depois de aberta. É verdade. E também há muita é? dificuldade de recrutamento de sim, mas mesmo no recrutamento só depois é que às vezes que há pessoas que correm melhor a comunicação e outras pessoas. Algumas nós percebemos logo quando as estamos a escolher, também tenho alguma experiência nisso, exato. Enfim, não no governos do PS, mas nos governos do PSD, onde nós sabemos que estamos-nos a meter numa alhada, mas de alguma maneira há expectativa, e a gente depois corrige isto lá mais à frente. E às vezes há coisas que já não se corrigem, mas eu... Só antes dele continuar aqui, o raciocínio, porque isto era a parte inicial, ele aqui refere-se indiretamente aos casos atuais da Ministra da Saúde e da Ministra da Administração Interna, que claramente são os elos mais fracos do Governo e que, diga-se de passagem, coincidentemente são também aquelas que, pelo menos até agora, são as mais fracas, a meu ver e na minha opinião, claro, do ponto de vista comunicacional. Se compararmos, por exemplo, e vou utilizar apenas comparações dentro do próprio Governo para não me acusarem de facciosismo, se compararmos, por exemplo, a comunicação do Ministro, como é o caso do Leitão Amaro, ou uma Ministra, como é o caso da Margarida Velasco, da Administração Interna, é estarmos a comparar o 8 e o 80. Nada a ver. O Leitão Amaro mais preparado, a comunicação é feita de uma forma muito mais, enfim, cuidada, uma comunicação muito mais erudita, se querem colocá-lo desta forma, e portanto vejamos os problemas que no caso do Ministro da Presidência, que é o Leitão Amaro, tem, zero neste momento, obviamente, portanto é o porta-voz até no Conselho dos Ministros, no Conselho de Ministros e etc., e a questão da Margarida Velasco, que é a situação mais problemática, a meu ver, até mais do que a da saúde da Ana Paula Martins. Porque a da Ana Paula Martins, embora seja péssima, e a Marta Temido até se tenha demitido por uma razão similar, já parte mais de um problema do próprio sistema e ainda não se averiguou tudo, comparativamente à da questão da administração interna, que a situação é mesmo, enfim, prejudicial. Eu ia só fazer a distinção entre essa comunicação, que é uma obrigação mínima dos governos em democracia, e há um outro tipo de comunicação para que servem estas centrais de comunicação, que é propaganda. Propaganda é um instrumento de poder, é um instrumento de dominação da sociedade por um governo. E, portanto, se eu acho que a comunicação é uma peça decisiva em governos democráticos, acho que a propaganda é inimiga da democracia. E Portugal tem tido excesso de propaganda. Excesso de propaganda. Em vários governos para trás, a começar, desde logo, pelos governos de António Costa nos últimos 8 anos. E isso, como eu volto a dizer, são atentados à democracia, à salubridade do espaço público, em que depois o que conta é a técnica mais eficaz de manipular a opinião pública, de dizimar os adversários, escondendo a parte que conta num governo democrático. Deliberação e resolução dos problemas. Sabe como é que isto acontecia no governo do António Costa? E eu já vejo isso a acontecer em determinados aspectos dentro do governo do Luís Montenegro, já explico. O António Costa o que fazia? Imaginem que existia um escândalo dentro do governo. Uma coisa qualquer, assim, uma coisa gravíssima, uma das 17 demissões, uma coisa assim do género. As agências de comunicação, contratadas direto ou indiretamente pelo governo de António Costa, o que faziam era tentar colocar na opinião pública um acontecimento
ainda mais grave ou ainda mais danoso do que aquela demissão ou aquele acontecimento prejudicial perante o governo do António Costa, para chocar ainda mais a população e a população preocupar-se com esse acontecimento ainda mais chocante do que propriamente o escândalo que estava a acontecer no governo. E diga-se de passagem, é o meu entender, claro, o Luís Montenegro tentou fazer isto esta semana, quando disse que iria, novamente, no caso do IRC, colocar em risco a aprovação do Orçamento de Estado, porque o PS disse que não aprovava inicialmente a redução de 1%, então o PSD disse, então pronto, olhem, seja assim, se é assim que querem, não é? A gente vai voltar aos 2% e o orçamento é chumbado, porque vocês são obrigados a chumbar se não voltam atrás com a vossa palavra. E, portanto, o orçamento estaria novamente em vias de ser chumbado. E Luís Montenegro faz isto no sentido de desviar as atenções do escândalo e da problemática que está a acontecer no INEM neste momento. Porque não lhe convém, obviamente, ter uma demissão nos primeiros 6 meses. Porque, reparem, o branding do Luís Montenegro para vir para o governo era isto é o tempo da mudança, uma coisa assim do género. Era o slogan, não é? Era o Make America Great Again do Montenegro era este, é o tempo da mudança. Acho que era uma coisa assim do género, o slogan de campanha. E a verdade é que ter uma demissão logo nos primeiros 6 meses não é mudança nenhuma. Até porque no governo do António Costa coisas semelhantes aconteceram, não é? Mas enfim. Depois a resolução dos problemas pode ser mais eficaz ou menos eficaz, mas quer dizer, essa é a prioridade. Nós sabermos como é que o Governo pondera as dificuldades e os recursos que tem e depois como se propõe utilizar esses recursos para fazer face às dificuldades. Quando tudo se torna técnicas de propaganda, como em grande medida muitos ministérios de António Costa foram, enfim, estamos com um problema de democracia. Por isso eu faço este aviso, para não se considerar que eu estou só a atacar o PS. Já fiz este aviso aqui neste estúdio há uns dias, volto a fazer. Se a ideia de Luís Montenegro é tentar camuflar todos os problemas que estão associados não só às ministras, mas às políticas que essas ministras, para todos os efeitos, protagonizam, com mais competência ou menos competência, se a ideia é seguir as pisadas do governo anterior, contratar muitas agências de comunicação, não estou a dizer que é do meu amigo Vítor Cunha, mas outras da concorrência do Vítor Cunha, para fazer a mesma coisa, técnicas de propaganda, manobras de diversão, tirando assuntos para a opinião pública, que era o que o governo de António Costa fazia constantemente, para nos distrair, eu devo dizer desde já que condeno imediatamente essa prática do governo. Leio notícias na imprensa, que parece que é isso que estão a tentar fazer. É evidente. E atenção, outra coisa. Duas coisas aqui até. Mais de um ponto de vista humano e até político ou ideológico do que outra coisa qualquer. O facto do Miguel Morgado estar a dizer isto é importante no sentido de neutralidade axiológica dele próprio e da política em Portugal. Por isso é que, enfim, eu sou suspeito que gosto imenso das opiniões do Miguel Morgado, mas é importante que uma pessoa que, no caso, é militante do PSD, é importante não esquecer porque o Miguel Morgado é militante do PSD, fez parte do governo de Passos Coelho entre 2011 e 2015, esteve na assessoria do Primeiro-Ministro, portanto é importante mencionar isto, é uma pessoa que sabe do que fala, portanto não é uma opinião ao desbarato, e portanto, a meu ver, é importante que isto seja, ou este comentário seja tecido por alguém que já esteve na máquina político-partidária do próprio PSD, e também demonstra uma coisa. Para alguém que é militante do PSD, sempre da sua ala mais à direita, verdade seja dita, mais de uma ala até conservadora, embora seja raro no PSD, mas verdade seja dita, é lá que o Miguel Morgado pertence. É importante que o Miguel Morgado ou alguém como o Miguel Morgado diga isto no sentido de obrigar a que a governação do Luís Montenegro seja uma governação tendencialmente mais à direita do que aquilo que é expectável. Porque o Luís Montenegro, ideologicamente, o que está a tentar fazer neste momento é tentar retirar eleitorado ao Chega, ou seja, à sua direita, e tentar retirar também um pouco do eleitorado do Partido Socialista ao centro-esquerda. E isso é um pouco complicado na realidade portuguesa. Na realidade americana é talvez mais fácil. Donald Trump conseguiu construir pontos entre alguns ex-democratas, como era o caso de Robert Kennedy Jr. ou Elon Musk, todos eles eram ex-democratas, ao antigo centro-esquerda. Aqui em Portugal é um pouco mais complicado porque a vida político-partidária está mais ramificada, há mais partidos políticos e, portanto, a oferta partidária é maior. E parece-me que isso pode ser um erro do Luís Montenegro ao tentar redirecionar a oposição ideológica para a direita, em oposição ao centro-esquerda de António Costa, mas ao tentar ir buscar esses votos ao centro-esquerda, poderá causar no eleitorado a percepção de, espera lá, então quer dizer, isto era a oposição ao antigo governo de Costa, mas está a governar exatamente como o Costa governava. A propaganda é apenas um exemplo disso. E o segundo ponto é que, por falarmos em propaganda, está neste painel também, ela já apareceu aqui nas imagens, a Mariana Vieira da Silva, que era como eu gostava de lhe chamar, ela era a antiga ministra da presidência do António Costa, ou seja, comparativamente seria o leitão amar do António Costa, não é? Mas eu chamava-lhe ministra da propaganda, não é? E muitas das vezes era isso que acontecia. E é curioso que ela esteja neste painel
a ministra da Presidência / propaganda, figurativamente falando, do António Costa, enquanto o Miguel Morgado diz isto. Que é inteiramente verídico, diga-se de passagem. Já vimos vários casos este verão, mas faz parte. Acho que é um mau caminho, mas uma coisa é dizer... então concordas com a frase do Primeiro-Ministro que tem dito que não vai tirar ministros, tem que resolver os problemas? Achas que é por aí? É resolvendo e dando provas de que estão a resolver e não se preocupar tanto com a comunicação? Dizem muitas coisas de frases feitas que não querem dizer absolutamente nada. É óbvio que os primeiros ministros, seja António Costa, Luís Montenegro, Pedro Passos Coelho, ou seja quem for, estão a dizer que estão lá para resolver os problemas. Agora, temos de ver se há um propósito político do governo em determinados setores e em política geral. Quero dizer eu com isto o quê? Parece que se começa a tornar evidente que para além, e eu acho que isto tem muitas razões, qualificações, justificações, o governo tem uma maioria pequenina e, portanto, nunca poderá fazer grandes reformas. As eleições do 10 de março foram vistas pelo PS e pelo PSD como uma espécie de primeira volta de uma segunda volta que há de ocorrer agora em 2026, já que Pedro Nuno Santos, com medo de ir a eleições, decidiu sustentar o governo, agora teremos uma segunda volta em 2026. Mas quero dizer, eu acho que começa a tornar-se patente que o governo não tem um propósito de reforma, de transformação, um propósito político que lhe dê um sentido histórico. Quando é assim, das duas ou uma conjuntura externa muito feliz, como nós tivemos entre 2015 e 2019, tivemos uma conjuntura externa fabulosa, que não se vai repetir, e tudo corre mais ou menos bem, as pessoas dizem, bem, isto também não está grande coisa, mas está melhor do que estava, e vamos deixar os tipos que estão no governo e vamos dar uma maioria absoluta. Discordo aqui em parte do Miguel Morgado. A pergunta é feita no sentido se o problema será a conjuntura em si ou se o problema são os ministros. Depende. Eu percebo que este depende também está um pouco na resposta dele. No caso da saúde, eu acho que o problema tem mais a ver com a questão do problema em si, da saúde genericamente falando, do que propriamente que a ministra. Não obstante que, eu também não a posso acusar ainda, porque não há provas disso, porque a investigação sobre a responsabilidade da ministra ou do Ministério sobre as mortes do INEM ainda não foi comprovada. Enfim, a correlação direta, não é as mortes não foram comprovadas, mas a correlação direta relativamente às mortes sobre a ineficiência do Ministério ainda não foi comprovada, mas isso comprovando-se é um erro claramente do Ministério. Mas parece-me que o problema da saúde em Portugal não é só a questão do INEM. Como devem imaginar, é muito maior do que isso. Daí eu dizer que é um problema mais da questão que o Ministério está a gerir, mais da saúde em si, do que propriamente do Ministério. Na administração interna, eu já acho que é diferente. Eu acho que a Margarida Blasco não é qualificada o suficiente para ser Ministra da Administração Interna, quer por questões técnicas, quer por questões comunicacionais e também por alguns comentários passados que ela própria fez às forças de segurança em Portugal. Já há alguns anos atrás, 6, 7 anos atrás. E, portanto, por esses fatores todos, eu acho que também há um problema na questão da administração interna e da segurança e criminalidade em Portugal, não é isso que eu estou a dizer, mas parece-me que há um problema também em termos da chefia do Ministério em questão. E, portanto, nesse aspecto é mais problemático nas duas ramificações em análise. Ou então o governo fica numa conjuntura muito mais problemática, completamente refém de acidentes do governo. Porque, convenhamos, incêndios, INEMs, com os problemas todos estruturais que nós temos, isso vai haver sempre. Porque mas concordas que a Ministra deve continuar? Da saúde, estamos a falar da saúde. Eu já disse aqui há 2 dias, volto a dizer, sobre o Ministro da Saúde, o Ministro da Administração Interna, acho que é um caso diferente. O Ministro da Saúde, eu estou disponível perfeitamente, como cidadão, independente de ser do PSD ou de não ser, de dar-lhe o benefício da dúvida sobre estes processos todos, seja o tal programa de emergência para a saúde, que toda a gente já percebeu que é um programa vazio, seja para resolver os problemas do INEM, porque eu estou à espera também que se apurem os factos todos, as responsabilidades todas, acho que é o mínimo. Depois cá estaremos para rever esse julgamento. Para já eu estou disponível para dar esse benefício da dúvida, sabendo que muitas das coisas que a Ministra disse são disparates. Vai dedicar 70% do seu tempo ao INEM. Que disparate é esse? Uma Ministra da Saúde retira as competências, pelo menos informalmente, à Secretária de Estado, mas mantém a Secretária de Estado em funções. Enfim, há coisas que eu não percebo. E há outra coisa também que eu queria mencionar aqui, é que o Miguel Morgado aqui diz também, não é bem estas palavras, mas que não há um projeto de governação do Luís Montenegro. O problema, eu acho que em determinado aspecto até há, porque foi criada muita expectativa com o programa da Aliança Democrática, porque era um programa efetivamente com grandes mudanças, do ponto de vista fiscal, com reduções de 6 pontos percentuais no IRC, com um IRS jovem que é um choque fiscal brutal do ponto de vista financeiro em Portugal, com uma política de imigração e até um discurso relativamente a isso mais musculado do que aquilo que era o PSD de Rui Rio. Portanto, tornou-se uma grande expectativa relativamente àquilo que Luís Montenegro iria fazer. Ora, depois o Miguel Morgado coloca aqui a questão da maioria pequena, que é verdade e verídico,
Mas a questão é, criou-se uma expectativa tão grande do ponto de vista hipotético, do ponto de vista da ideia, na teoria, que depois na prática, devido também à maioria ser pequena, as coisas não vão corresponder àquilo que se esperava na teoria a ser implementado na prática. E as pessoas depois o que vão pensar é, pá, isto aqui era só garganta, não é? Portanto, prometeram isto a nível fiscal no IRS, não cumpriram. Prometeram isto a nível fiscal no IRC, não cumpriram. Prometeram não sei o quê de combate à imigração e da criminalidade, etc., também não cumpriram. Reformas na saúde, está igual ou pior do que estava com a Marta Temido e no António Costa. Portanto, é muito limitado. Muito mesmo. Mas estou disposto a dar um certo benefício da dúvida. Agora, parece-me que o problema é mais fundo. O governo tem de adquirir um sentido político da sua ação. Não pode simplesmente estar à espera das eleições em 2026, sabendo que se executar o PRR, que se aumentar os pensionistas, rouba o eleitorado ao PS... Tem que tomar a iniciativa. Okay. Tem que tomar a iniciativa. Deixa passar ao Diogo. Mas, Miguel, mas como é que um governo que tem 80 deputados em 230 pode fazê-lo? Não, mas eu disse que há qualificações e justificações. Eu estou disposto a ser justo com isso. Agora, parece-me o seguinte. Quando os governos não têm um propósito político que as pessoas sabem identificar... Eu dou um exemplo para não parecerem que eu sou partidário. O governo de António Costa, 2015... Não acho que ele seja, muito honestamente. Desculpem só interromper, mas não acho. Até porque, sou-vos muito honesto, a crítica que ele fez ao António Costa, da mesma forma, fê-lo ao Luís Montenegro. Que eu acho que é uma crítica que ele próprio merece. O Luís Montenegro. E digo já vi comentadores, não digo da esquerda, enfim, que são um bocadinho mais vorazes contra o Luís Montenegro, mas do centro, até do centro-esquerda, já vi críticas mais softs contra o Montenegro do que esta que o Miguel Morgado aqui está a fazer. Atenção. Até 2015, até 2019, teve um propósito político. Eu acho que foi péssimo para o país, mas não interessa. Teve um propósito político. Reverter o pacismo, vamos chamar assim para facilitar. E foi isso que andaram lá a fazer. E, portanto, todos os desastres setoriais, ministeriais que António Costa teve que lidar eram, até 2019, engolidos por esse propósito político. E as pessoas dividiam-se. Olha, eu acho que o pacismo realmente deve ser revertido e, portanto, fecho os olhos àquele ministro que é incompetente, àquela ministra que não vale nada, àquele secretário de Estado que é corrupto. Fecho os olhos a isso. Isso foi assim até 2019. Havia um sentido político. A cara da ministra. Eu acho que se os governos não têm, pode haver governos de gestão. Há muitos governos de gestão. E na história há sempre governos que atravessam momentos. Bem, o de um resgate é evidente. Claro, o governo do resgate é evidente. Normalmente os de saída de resgate também é são, evidente. como foi o exemplo de Cavaco Silva a seguir ao Bloco Central e o Bloco Central antes. Portanto, porque um pelo resgate, outro pelo pós-resgate. Eu até aqui, eu concordo com o que foi dito aqui, quer agora pelo Ricardo Costa, quer pelo Miguel Morgado também. Mas eu diria que a sobrevivência do governo, primeiro António Costa, o 2015 a 2019, deu-se mais, não à questão de esquecer o pacismo, porque é importante não esquecer que o Pedro Passos Coelho ganha as eleições em 2015, não é? Portanto, o PSD, ou o Portugal à Frente, a coligação do PSD com o CDS, foi a coligação mais votada. Portanto, eu creio que pode haver ali um sentimento de esquecer o pacismo, mas não foi a razão principal. A razão principal da manutenção do poder do António Costa na primeira legislatura que ele fez, em 2015 e 2019, que foi a única que ele fez completa, deve-se mais ao fator económico externo favorável que se vivia numa conjuntura pós-crise do subprime em 2008, do que propriamente ao esquecer o Passos Coelho em Portugal. Deve-se mais a isso. Nós vamos entrar num circuito económico mais favorável, não já, mas daqui a alguns anos. Porque a economia é isto, são ciclos, não é? E portanto nós agora estamos no início do fim da curva descendente do ciclo económico para entrarmos agora num período de aquecimento financeiro global que vai beneficiar também a economia portuguesa e isso pode beneficiar também a AD pela primeira vez em muitos anos. Portanto, demora tempo, mas pode acontecer. Já lá pela questão. Portanto, apanham momentos históricos que são únicos pelas melhores e pelas piores razões. Depois há a chamada à vida normal e às vezes a vida normal não dá esse momento histórico ou esse propósito histórico a um governo. Isso é verdade, mas por isso é que existe... Em qualquer país. Em qualquer país. Mas por isso é que existe criatividade política. Quando essa criatividade política não está disponível, claro. Pode não estar disponível. Na Suíça nenhum governo deve ter um propósito histórico para aí há 30 ou 40 anos, não é? Mais ou menos, por exemplo, a questão da imigração. Agora era uma piada, não é? Percebeste o que eu quis dizer? É tipo, pronto, está tudo bem. Miguel, mas os governos nessa altura já não se podem queixar, é que eles vão andar ao sabor destes acidentes no governo. Na Suíça a realidade também é um pouco mais dispar, porque o nível de democracia direta é maior, ou seja, o número de referendos na Suíça é maior, ou seja, a execuibilidade das propostas que o governo propõe implementar ou executar também está um pouco mais condicionada, devido à questão da democracia ser mais direta e próxima à decisão do povo, do que propriamente aqui em Portugal, que é uma democracia bastante indireta, mais representativa. Portanto, também se deve a isso.
Mas boa observação por parte do Ricardo Costa. Bom, meus amigos, digam-me a vossa opinião nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui. Sigam-me também nas minhas redes sociais. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.